Fala pessoal, tudo bom? Mais um episódio do TopoCast na área. Não vamos esquecer o seu like, aquele compartilhar, o seu comentário e para que nós podemos engajar cada vez mais. Manda para a mãe, para o tio, periquito, papagaio, cachorro, para quem puder que esse conteúdo seja interessante. E a frase desta noite é nada mais, nada menos que os únicos limites que tem são os limites que você acredita. E hoje o nosso entrevistado é o chefe Clau Arruda, tem 44 anos, é um chefe de cozinha, é chefe corporativo, atuando em marcas e indústrias com projetos Um Autista na Cozinha. Tem 386 marcas que apoiam o projeto, que é um projeto gratuito. É embaixador do autismo na cozinha pela Ordem dos Chefes de Cozinha, atuando em feiras gastronômicas e exposições. E este ano tem 74 feiras que ele vai estar participando. É graduado em 5 faculdades, sendo Direito, ADM em Marketing, Psicologia com Neurociência, Teologia e a última é a formação que ele atua, que é a Gastronomia. Tudo bom, chefe? Tudo bom, eu tô com vergonha agora, porque falou muito de mim. Mas tá Não, tudo bem, graças a Deus. não, que isso, chefe. Isso aqui é um bate-papo. É, conta um pouquinho para nós sobre a sua trajetória, desde da sua infância, né, até onde você se achou que era ser cozinheiro mesmo, um chefe de cozinha. Então, eu sempre tive muita dificuldade, né? No sentido, eu tinha uma facilidade de aprendizagem. A minha mãe sempre foi cozinheira. Minha mãe sempre gostou muito de cozinha, mas a minha mãe não deixava eu entrar na cozinha para trabalhar, porque eu me machucava muito. Eu me machuco até hoje, né? Então, esses machucados são só dessa semana. Sempre fui muito desastrado. Então, a minha mãe, ela dizia, não, na cozinha não é um ambiente para ele. Ele vai se queimar, ele vai se machucar. Ela sempre me protegeu muito. E como eu não tinha diagnóstico de autismo, nem de TDAH, eu só tinha ir aos médicos toda semana, porque as professoras não me aguentavam na sala de aula, que não parava, né? E era complicado conviver comigo. Mas a minha mãe, ela teve que aprender a lidar comigo. Então, ela meio que protegia, né? Tudo ela tentava fazer para me proteger, porque esse mundo nunca foi um mundo que eu entendo muito. Eu sempre tive um pouco de dificuldade. Mas eu estou sempre tentando me encaixar, né? Então, com amigos, com empresas, com empregos. E aí eu ia pulando de profissão em profissão. Eu comecei com 12 anos a dar aula de música. Nada na minha área, eu era músico. E desde os 4 anos de idade eu era músico. E comecei com 12 anos a dar aula. Não podia nem dar aula. As diretoras e os diretores da escola que assinavam por mim, porque eu não podia dar aula, mas eu não tinha professor de fanfarra, aquelas bandinhas que tinha. Sim. Então eu que dava aula. Aí quando eu cheguei aos 18 anos, meu pai disse, vai fazer faculdade? Eu falei, eu quero fazer música. Aí ele disse, não, ou direito ou medicina. Aí eu fui pro direito. Eu até tentei medicina, mas não deu certo, não era meu forte. Aí eu fui pro direito. Me formei, prestei a OAB, só que eu era um péssimo advogado. Porque eu não consigo... É o que nós estávamos conversando antes, né? Eu tenho que ter paixão pelaquilo. E eu me apaixonei pelo direito, mas o direito americano, aquele direito, né, de beca, de toga, de você entrar, de você defender. E aqui o direito não é assim. O direito aqui é muito de acordos, né? É estilo a série Suits, né? É. Aquela coisa... De estratégia, de você pegar e falar assim, peguei você. Não... Aqui não tinha isso, aqui você perguntava a pessoa uma coisa, ela falava, eu percebia que ela estava mentindo, eu já não conseguia defender ela. E aí eu comecei a sempre aproveitar oportunidades. Por isso que eu acho que eu fui mudando de profissões. Eu nunca me encontrei, nunca me encaixei num lugar. Mas quando tinha uma oportunidade nova, surgiu uma faculdade dessa, surgiu uma bolsa para essa faculdade, surgiu alguma coisa assim, aí eu ia e fazia. Aí você fez direito e aí a próxima foi ADM em marketing, né? Isso. Aí eu fui fazer marketing nos Estados Unidos, aí fiz alguns estágios em algumas empresas, e quando eu fui fazer estágio na Disney, ali mudou a minha vida. Porque a filosofia Disney é uma filosofia muito bonita de se entender. E eu percebi, lá tinha uma frase que dizia, de nada vale ser luz se eu não puder iluminar o caminho dos demais.
Então eu dizia, aos meus 40 anos eu quero largar tudo que eu faço para ajudar pessoas. Aí eu fui estudar neurociência, psicologia, mas não consegui me autodiagnosticar. Porque eu sempre fui fissurado em regras. E primeira semana de aula de psicologia, o professor dizia o seguinte: nunca se autodiagnostique, porque vocês vão ter tudo. Então eu acabei não me diagnosticando, mas eu sabia que eu era diferente, que eu tinha desafios, dificuldades, comorbidades. Aí eu tinha algumas partes que eram questões de crença, então eu fui resolver com a parte de teologia. Gerou um hiperfoco em teologia que eu fiquei assim, fissurado, só queria falar de teologia, estudar teologia. Enchia a paciência das pessoas, a gente cansa, né? O autista cansa com jeito. Aí eu fui até o doutorado em teologia. Só que aí a minha mãe ficou doente. E aí a minha mãe estava doente, eu precisei começar a ajudar ela, porque ela tinha hepatite, ela começou a cair os cabelos dela, e ela chorava. Aí eu voltei dos Estados Unidos para ajudar ela, e foi quando eu comecei a cozinhar. E eu digo que quando eu entrei na cozinha a primeira vez para cozinhar, foi como ver o mar a primeira vez, sabe? Eu não gosto de mar, não gosto de areia, não gosto do cheiro do mar, eu não gosto de sol. Mas as pessoas dizem que ver o mar a primeira vez é fascinante. Para mim foi um transtorno. Mas cozinhar não era um transtorno, era realmente uma paixão. Era uma admiração linda. E o bom de cozinha é que nunca para. Você está sempre criando, sempre tendo coisas novas. São desafios constantes, né? Desafios constantes. E aí eu comecei a cozinhar, mas eu não aguentava ficar parado num restaurante. Me enchia a cabeça de receitas, ou seja, aprendi as receitas daquele restaurante, eu pedia demissão e ia para outro. Trabalhei em mais de 200 restaurantes nos Estados Unidos. Eu ia mudando de cidade em cidade. Até que eu falei, agora eu quero ensinar. E aí eu vim aqui para o Brasil para ensinar, mas o pessoal não queria deixar eu ensinar, porque eles diziam, ah, não, de graça, ele vai me roubar, ele vai me processar depois. Lá não, né? Lá você pode trabalhar de graça à vontade, aqui não. Aí eu encontrei algumas empresas que quiseram fazer um projeto comigo, falaram, não, você vai de graça, mas nós vamos... Eles vão receber de graça, mas nós vamos te ajudar, então não vai ter problema de processo, essas coisas. E aí as empresas começaram a ajudar com a parte, dando produtos para eu cozinhar. E aí, quando eu recebi o diagnóstico de autismo, foi aquele choque. As fases do luto, né? Não acreditar, negação, né? Depois o câmbio, né? A troca, depressão. Mas eu tive uma facilidade de aceitação, porque eu lembrei do Walt Disney dizendo, né? Descobri naquele dia que os meus maiores desafios eram eu mesmo que criava. Então eu falei, eu vou ajudar pessoas a vencerem seus desafios. E aí foi quando eu comecei o projeto Um Autista na Cozinha, já fazem 3 anos, 2 anos e meio. E está crescendo, graças a Deus. Então, o seu diagnóstico de autismo é recente. Recente, faz 2 anos. E eu já tinha tido um diagnóstico nos Estados Unidos, mas eu não tinha acreditado nele. Então eu engavetei ele. Deixei ele lá. Falei, não, isso aí... Lá estava uma época que tinha mudado o DSM-5, né? Então, tinha bastante diagnóstico de transtorno do espectro autista. Mas a gente não sabia ainda. Então, para mim, o autista, ou era o Asperger muito inteligente, que eu não sou, né? Eu fiz faculdades bastante, mas eu estudo bastante. Mas, assim, não sou inteligente, que nem um Asperger. Ou era, que era o nível 1, né, antigamente, ou era os níveis mais avançados, né? Mas eu tinha todos os espectros, e aí foi por causa disso que eu fui para a religião. Porque, por exemplo, eu falava sozinho, eu tinha questões que eu precisava desenvolver, mas eu sempre jogava na religião isso. Não, eu estou falando com Deus. Não era o transtorno do espectro, era a ecolia, né, quando eu fazia repetição de palavras. E foi quando eu comecei a buscar... Eu não busquei o diagnóstico. Eu comecei a ter lapsos de esquecimento, por causa da minha memória estar com muita informação. Mas eu fui num médico e ele pescou, falou, não, isso aí é autismo, vou mandar para o psiquiatra. Aí mandou para o psiquiatra e para o neuro, foi quando saiu o meu diagnóstico. Com seu diagnóstico um pouco mais tarde, mas ele foi esclarecedor para você? Ele foi... porque assim, eu falo assim, né? Eu sou diagnosticado como TDAH, como nós falamos em off um pouco. Quando eu tive o meu diagnóstico, falei, cara, algumas coisas que eu me cobrava muito,
né, começou a me fazer sentido. Não que eu levei aquilo como uma... Ah, eu sou assim e aquilo se tornou uma muleta. Não. Mas me fez sentido. Falou que aquilo lá era mais forte do que eu. Não era... Não é porque eu era daquele jeito que eu queria... Que eu me cobrava demais. Pô, eu não posso ser assim. Eu não queria ser assim. Mas me trouxe um esclarecimento muito bom. Eu era daquela forma, eu tinha lapsos de esquecimento, mas não porque eu era incompetente, ou porque eu era esquecido, ou porque, por qualquer outra situação. Era porque eu tinha um transtorno, e isso de alguma forma, vamos dizer assim, me tranquilizou de uma situação e me fez me trazer um tratamento e tudo mais, né? Eu queria saber se aconteceu da mesma forma com você também. Sim. Inicialmente, você tem aquele baque. Sim. Acho que você sentiu isso também. E o que acontece? O mundo que nós vivemos atrapalha muito. Porque as pessoas têm aquela visão. A primeira coisa que as pessoas falam para você: ah, você não é autista. Ah, você não tem isso. Se você tem uma ideia, não é porque ela fez de propósito. As pessoas não têm conhecimento. Mas domingo eu fui trabalhar num lugar e aí, como eu sou divulgador do autismo, a primeira coisa que eu falo, né, sobre o autismo e tal, a pessoa virou para mim e falou: para de falar que você é autista. Você não é autista. É normal as pessoas falarem isso. Então, inicialmente, ele é libertador, mas ele é conflitante por causa do mundo. Se fosse, por exemplo, um transtorno como síndrome de Down, por exemplo, que é visível, não tem como a pessoa falar para você. Então, fica mais fácil de você... Não é fácil, desculpe. Vou me reformular. Mas fica mais fácil. Você tem a dificuldade de aceitação também do povo, mas é visível. Então, as pessoas não combatem tanto. Mas o diagnóstico do autismo, e eu vejo que isso é em geral, todo mundo combate muito, principalmente o autismo nível 1, de suporte. Por quê? Porque ele não é visível e as pessoas não têm conhecimento. Como eu tenho dependência emocional, o meu autismo não veio sozinho, ele veio com TDAH, ele veio com depressão, ele veio com dependência emocional. Eu nem conheço as pessoas, mas eu me torno dependente emocional daquela pessoa. E aí, quando eu vejo que ela não gosta que eu faça alguma coisa, eu começo a fazer o que nós chamamos de masking em autismo. Começo a mascarar aquilo. Então, realmente não vai aparecer que eu tenho autismo, porque eu vou mascarar. Então, se você gosta que eu olhe no seu olho, eu não gosto de olhar, mas eu vou olhar, porque você gosta. Então, eu gosto de fazer coisas para te agradar. Então, ele foi libertador, mas ele tinha aquela questão do você está usando como muleta. Ah, não, agora tudo é autismo. Ah, não, você fala isso. Não, eu estou te explicando, e é o que eu falo sempre hoje, eu estou te explicando que eu tenho um transtorno, que não tem cura, mas que eu luto a todos os dias para vencer o meu transtorno e ser uma referência para outras pessoas. Então não pense que é uma muleta, eu não estou me ancorando nela. Mas eu não posso deixar de dizer que ela é um muro que às vezes eu preciso encostar. As pessoas, elas acham que, por causa que... mas antigamente não tinha todos esses casos de autismo, esses casos de TDAH ou outros transtornos, né? Aí, né, as pessoas falam, claro que não tinha meios de diagnosticar tudo isso. É por isso que agora nós temos meios e tem esse grande volume de pessoas diagnosticadas. E aí, onde nós mais entra em sintomas conflitantes, as pessoas falam, né? Ah, mas todo mundo agora é autista, todo mundo agora tem TDAH, todo mundo agora tem TOD, todo mundo agora tem TOC e tudo mais. Mas não é bem assim, né? Eu até nem costumo falar para as pessoas que eu tenho tanta intimidade que eu tenho TDAH, porque as pessoas falam, mas todo mundo agora tem TDAH, mas não Eu é. também tenho. Aí você fala, mas qual que são os sintomas? É esse? Então eu também Eu também tenho, tenho. então eu também tenho. Só que as pessoas não sabem o quanto que é difícil. E é realmente isso. E até mesmo para você se relacionar com pessoas ao seu redor, né? Eu não sei como que é, não sei como que é para você, mas para mim, muitas das vezes eu acabo querendo ficar no meu mundo, não sair, ficar cada vez mais num círculo menor de pessoas, não querer se relacionar, porque eu acho que é melhor assim, é mais viável para mim,
porque as pessoas acabam não entendendo e aí entra em vários tipos de relacionamentos, não? Tanto Sim, o interpessoal como relacionamentos amorosos. Porque as pessoas não vão não entender entendem. o seu sentimento. Entendem? Eu não gosto que toque em mim. Então, relacionamento amoroso inexiste. É, quem convive comigo tem algumas dificuldades, porque quando eu crio uma posição sobre aquilo, aquilo vira uma verdade para mim. Eu vou ficar irredutível, né? Que é a que as pessoas acham assim: ah, mas peraí, esse cara é teimoso. Não, no caso do autismo, não é rigidez cognitiva. A gente tem uma rigidez. A gente não consegue, é o que você falou. Eu só consigo fazer aquilo que eu acredito. Se eu não acredito, não adianta. Eu vou virar para você e falar: não existe para o autista dizer assim, não, tá bom. Aquela coisa que a gente fala geralmente com um relacionamento, né? A namorada tá falando ali muito, o namorado tá gritando muito. Não, tá bom, você tem razão. Para Mas poder você... encerrar a Só para discussão. encerrar, isso não existe no autismo. Por quê? Porque o meu cérebro não vai encerrar. Ele pode encerrar ali aquela conversa, mas ele vai ficar o tempo inteiro batendo. Você mentiu, você falou algo que é errado, aquilo tá errado, aquilo não tá certo. Então, antigamente era assim, ah, ele fala sozinho, né? A ecolia, ou ele fala sozinho. Ah, isso aí é esquizofrenia, isso aí é ecolia. Tá? Eu tive dificuldade de fala, isso aí é problema de fonoaudióloga. Ah, ele não para quieto. Ah, isso aí é hiperatividade. Ah, ele tem dificuldade de relacionamento com as pessoas. Ah, isso aí é de relacionamento interpessoal. Tudo tinha uma desculpa, mas ninguém via que por trás daquilo tinha o espectro autista. E tem o espectro autista. Por isso que nós temos o quebra-cabeça, porque é difícil você diagnosticar, cada um é diferente, como eu te falei no começo. Brincadeiras, né? Todo mundo ganhava um carrinho. Tava todo mundo lá brincando com o seu carrinho, eu já estava desmontando o carrinho, porque eu queria a rodinha do carrinho. Pra ficar girando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra Você lá não e pra queria o cá. carrinho, você queria a Eu roda. queria a roda, porque a roda é previsível. O carrinho não. O carrinho ele pode montar, ele pode desmontar, aqueles transformers que monta, desmonta. Ele pode abrir a porta, ele pode fechar, ele pode acender a luz, ele pode bater, tinha aqueles carrinhos que batia e transformava, descer, puxava. Não gosto de nada disso, eu gosto de coisa que é previsível. Rodinha pra cá, rodinha pra lá, rodinha pra cá, rodinha pra lá. Então, ganhava um pogobol. Meu pai, ficava pulando. Aquilo lá não me agradava. O que me agradava era a roda. Então, eu desmontava o pogobol, furava a bola para poder tirar. Quem está com a gente convive com isso e tem dificuldade. Vou te dar um exemplo básico. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria construir uma cozinha dentro do meu quarto. Isso ano passado. Então eu comprei uma cozinha completa, comecei a gravar dentro do meu quarto. Aí meu quarto ficou extremamente pequeno e eu tinha ar-condicionado. Mas quebrou o ar-condicionado, eu não consigo encontrar pessoa para arrumar meu ar-condicionado. O que aconteceu? Ficou difícil, porque agora com a cozinha lá tá muito quente, meu quarto parece uma air fryer gigante. Eu fiz o meu pai desmontar todo o meu quarto, que ele acabou, meu pai tem 75 anos, desmontar tudo para montar agora a cozinha lá embaixo na minha casa, na casa dele, onde tem o quarto, a cozinha. Então é assim, é o tempo inteiro mudando, é a cama que ficou acima, daqui a pouco a cama já não tá mais legal, vira ela. Eu gosto da rotina do autismo, mas ao mesmo tempo eu tenho TDAH, que busca sempre fazer alguma coisa que me dá prazer ou que aquilo eu não consigo ficar num lugar que me incomode. Por quê? Por causa da hipersensibilidade do autismo, tudo é muito hipersensível. Então, se eu estou num lugar que tem muito barulho, é hipersensibilidade em barulho. Muito som, muito cheiro. Nossa, cheiro, então, nem vou à praia ou qualquer. Visualmente, muita imagem me incomoda. Toque me incomoda. Então, isso que é difícil. É complicado porque as pessoas não entendem. Então foi quando eu falei, não, eu vou para esse mundão, eu vou levar muito puxão de orelha, eu me cobro demais, como você disse, a cobrança, com o diagnóstico eu parei de me cobrar temporariamente. Quando a minha mente funciona, no racional eu viro e falo, eu sou autista, então não, mas eu não vou aguentar. Mas a cobrança, ela vem a todo momento, né? Eu não vou aguentar, eu vou ter que mudar. Você acaba se cobrando e as pessoas acabam te minando, te falando, não, você tem que fazer dessa forma, não, você tem... E aí, mesmo você falando, cara, eu sou bom naquilo que eu faço, eu faço de uma forma exemplar, eu dou o meu máximo, mas pessoas, vamos dizer, mal intencionadas e às vezes nem tão mal intencionadas assim, Ignorantes. acabam te cobrando e você acaba, não é que eu sou
desculpa a expressão da palavra, pessoal, mas não é que eu sou um merda mesmo. É que o máximo que eu posso tentar fazer as coisas melhores, mas eu não tô fazendo o meu melhor. E aí eu mudo. E é E essa exatamente. mudança faz com que eu não tenha rotina, o que me atrapalha no autismo, e faz com que eu tenha o tempo inteiro uma ansiedade por o que vai acontecer, o que me atrapalha também. Então, tudo isso me causa muito mal, mas as pessoas não sabem que às vezes é uma fala, um gatilho. Então hoje eu ensino muito as pessoas a trabalhar. Vai trabalhar com um autista dentro da cozinha, nunca vira para o autista e fala assim, não faça isso, ou você está fazendo errado. Não. Vamos tentar fazer de outra forma. Vamos fazer diferente. Desafia. A gente adora desafio. Ó, eu acho que assim é melhor. É. Assim você vai encontrar o seu objetivo da melhor forma. Exatamente. Mostra, vira, ó. Às vezes a gente vai ser teimoso. Olha, desafia. Será que você conseguiria fazer desse jeito? Eu, quando me desafia, é o jeito de me mudar. Então eu tô lá sentado, não tô. Eu vou fazer vou fazer um pudim com a calda da Ibirá. Então eu vou fazer um pudim lá, tô lá, a pessoa vira pra mim e fala assim: olha, Rodinei, vamos fazer um pudim sem calda? Eu falo, não, eu tenho medo do pudim grudar. Não, mas você pode usar o demoldante. Ah, mas o demoldante pode ser que ainda grude e aí vai estragar o pudim. Então eu vou gastar uma calda inteira da Ibirá para colocar antes e depois eu quero ainda finalizar com a calda. Vai bastante calda, mas aí vai sobrar bastante calda. Para quem trabalha, né, com comércio, isso aí vai trazer um preço alto, vai aumentar a ficha técnica. Tem como a gente mudar isso? Não, não tem. Aí eu fico. Aí se a pessoa já vira e fala assim para mim, fala, Claudinei, olha, ao invés dela falar daquele jeito que ela falou, ela vira e fala para mim assim, Claudinei, eu tô com um problema. Amei a calda da Ibirá, quero usar ela, só que eu não posso usar duas. Dá um jeito aí, dá seus pulos aí que você vai conseguir. Só posso usar uma. Só posso usar uma. Na hora, eu vou pensar, bom, eu vou tentar fazer com demoldante e vai dar certo com a calda. Então, quer dizer, aquilo me levou àquilo que você deseja. Só que a sua fala... De uma forma diferente. Por isso que hoje existem muitos psicólogos que trabalham com pessoas crianças dentro do espectro autista, que fazem um processo ABA, que está muito ligado a isso, ao positivo, à valorização das conquistas. Né? Uma vez eu tentei até colocar uma valorização na minha conquista. Olha, hoje eu estou conseguindo andar de ônibus que eu errei. Errei, peguei o ônibus errado e mesmo assim eu estou conseguindo. Aí eu cheguei em casa, é o que eu falo, é sempre sem querer. É o meu melhor amigo, ele não faz por querer. Mas eu cheguei em casa, eu fiz assim, não sei o que lá. Ele falou, olha, hoje você conseguiu andar de ônibus. Agora você não vai conseguir de novo? Pronto, já virou. Então, quer dizer, aquela conquista que você se tornou gigante, você, não, eu consegui, mas agora eu não consigo de novo. Então as pessoas não sabem isso. Né? Era aquela coisa, né? Parabéns e... Cara, e tal. Era a condução. Ele tinha que ter parado no primeiro, né? Ele não sabia, então ele não sabia que ele viria. Se ele virasse e dissesse, de repente, sei lá, não sei como que viraria o meu gatilho, mas se ele virasse e dissesse assim, por exemplo, cara, você conseguiu andar de ônibus hoje, você consegue. Ah, eu teria feito. Mas ele virou e falou assim, mano, como pode? Você andou de ônibus hoje. Então já coloca aquela condição do seguinte, eu só consegui uma vez, eu não vou conseguir de novo. E igual eu falo, as pessoas às vezes não fazem por mal, porque elas não entendem quais são os nossos gatilhos. É o que eu falei. E às vezes nem nós sabemos quais são os nossos gatilhos. Nós não sabemos. Exato. Nós não sabemos. Né? O gatilho ele vem de uma forma inesperada. Às vezes nós ouvimos a frase hoje, não deu gatilho. Não. E ouvimos a mesma frase, daqui uma semana o gatilho veio. Eu tenho intolerância à lactose. Tem dia que eu como um pote de requeijão, eu adoro um requeijão chamado Parmato. Então eu compro, sempre compro, uso ele. Tem dia que eu como um pote de requeijão da Parmato e vou comer um pote de chocolate da Doceiro, que tem lactose. Né? Eles têm o sem lactose, mas eu vou comer o dia inteiro. Porque eu sou apaixonado por chocolate, fissurado em chocolate. Tem que comer todo dia. Hoje eu já levantei, já comi 2 chocolates para estar aqui. E tem que ser o da Doceiro. Então o que acontece? Que por isso que eu gosto de trabalhar com marcas. Não é que as marcas me ligam e falam assim, você vai falar da minha marca? Não, eu falo porque eu uso, eu gosto, eu recomendo. Se a marca não quiser me dar nada, mesmo assim eu vou falar dela. Né? Então, e não me dá dor de barriga, não me dá transtornos, não me dá aquelas dores abdominais e assim por diante. Mas tem dia que vai dar. É assim, o gatilho. Tem dia que eu não ligo pra música alta. Eu trabalhava com fanfarra, mas tem dia que aquilo é insuportável para mim. E as pessoas, mas você trabalhava com música alta? Sim,
Mas você não tem noção do quanto aquilo era difícil para mim. Eu não dormia à noite. Minha mãe chegava em casa, brigava com a minha mãe, brigava com os alunos, brigava com a diretora, brigava com a coordenadora. E todo mundo dizia, mas por quê? Porque eu estava nervoso por causa daquilo. Porque aquilo não é o meu ambiente. Então eu não sabia. Então o diagnóstico foi libertador nesse sentido. Porque hoje eu me permito a fazer aquilo que eu gosto. E o que eu não gosto, não vou fazer e acabou. E para sua família, para sua mãe, para o seu pai, o diagnóstico tardio, como que foi para eles? Né? Porque eles viveram, hoje você tem 44 anos, teve o diagnóstico com 42, ali na média de 41, 42 anos. Então eles ficaram, né, ali 40 anos na convivência, muitos desafios, principalmente na infância. Sim. Né? Como que foi para eles essa situação? A minha mãe faleceu há 12 anos atrás. Ela faleceu sem saber que ela tinha um filho autista. Mas ela sabia que ela tinha um filho diferente. Tanto que a dona Norma, que ficou com a minha mãe nos últimos dias, e a minha tia Terezinha, que também faleceu depois, se tornou praticamente a minha mãe, eu tive 3 perdas muito fortes. Eu tive a minha tia Rosa, que era como se fosse uma avó, em 2010, irmã da minha mãe. Depois a minha mãe, que minha mãe entrou em depressão, já tinha depressão, mas piorou por causa da minha tia Rosa, irmã dela. E depois a minha tia Terezinha, que acabou cuidando de mim durante mais um ano e faleceu também, porque era nova, foi embora muito jovem, mas também por depressão, por falta da minha mãe. Então foram 3 sequências. Eu tive muita ajuda de uma família adotiva, que são meus irmãos adotivos, minha mãe Ireninha, meu pai, o tio Zé, que virou um paizão para mim, meus irmãos, o Vinícius, o Elias, o Zeu, o Davi, a Ingrid, que me adotaram, a família deles me adotou. E a Ireninha passou a ser a minha mãe adotiva. Isso me ajudou muito. E eu tenho tenho primos, tenho sobrinhos, né? Primos que estão dentro do espectro. Então isso me ajudou também. Né? Minhas cunhadas, a Teca, a Babi, a Lelê, todas elas foram me ajudando. A Cláudia, meu irmão. Para alguns deles é mais difícil. Para o meu irmão, para minha cunhada de sangue, para o meu irmão de sangue, é muito difícil, porque convivi a vida inteira com ele. Não dá para acreditar. Então ele está sempre... Ele quer acreditar no diagnóstico, mas ele não consegue acreditar. Eu percebo isso nele. Né? O meu pai, no começo, ele não acreditava. Então, no começo... Mas daí, depois, ele começou a ver crianças autistas, ele começou a ver que era exatamente o que eu era quando era pequeno. E a minha mãe faleceu sem ter esse diagnóstico, mas cuidando de mim. Então, a dona Norma disse que quando ela estava para falecer, ela ficava o tempo inteiro, quem vai cuidar do meu filho? Quem vai cuidar do meu filho? A preocupação. Porque né? a minha mãe colocava comida no meu prato. Tanto que depois que a minha mãe faleceu, eu engordei 80 quilos. Eu fui a 180 quilos. Deu compulsão alimentar. Gerou compulsão alimentar. Eu sempre gostei muito de comer. Acho que por isso que eu virei um chefe de cozinha. Porque eu uni uma coisa que eu amo fazer, que é comer, sempre. Né? Festinha de escola, aquelas festinhas que cada um levava um prato, eu não dormia de ansiedade. Só de pensar na torta, eu sou apaixonado por torta, aquelas tortas que vão atum, que vai frango, que vai tudo aquilo que você tem na geladeira, eu sou apaixonado por isso. Bolo de cenoura com casquinha durinha, coxinha, então, tudo que tinha naquela festinha de criança, e eu passava mal de tanto comer, até hoje, né? Então, quando tem uma festa dessas festas coletivas, eu fico fissurado, eu chego bem cedo, eu quero ser o primeiro a chegar. E se sobrar coisa eu quero levar embora, congelo e depois vou comendo, porque eu sou apaixonado por comer. Só que hoje eu controlo a minha comida. Então hoje, depois do diagnóstico do autismo, na realidade eu comecei a fazer esse trabalho antes. Quando eu conheci neurociência, eu fui estudar um negócio chamado Mindful Eating, que eu fui entender que eu podia comer, mas eu tinha que comer tudo em peças pequenas para que eu pudesse comer mais vezes aquilo. Então, um brigadeiro, ao invés de eu comer ele inteiro, eu dou uma mordidinha, daqui a pouco eu venho outra mordidinha e assim vai. Até porque a comida ela te traz sensação de prazer, né? De prazer. Solta dopamina. E aí, o TDAH é o quê? Nada mais é do que a falta de dopamina. Total. Então, quando você encontra o prazer na comida... Aí você imagina, uma criança autista, um ser humano autista, com TDAH, com depressão, ou seja, dopamina é quase zero ali. Serotonina em dificuldade. A parte de outros hormônios, eu tinha que criar eles através de remédios ou coisas que eu não gostava. Eu não gosto de tomar remédios. Então, fica complicado. Por quê? Porque você não
quando cria alguma coisa, você gera uma compulsão. Então, eu fui desenvolvendo ao longo dessa vida coisas que não tinha toque. Eu não tinha toque. Mas eu comecei a criar compulsão para poder gerar aquela obsessão que eu tinha. Então, eu tinha obsessão em comida, então eu gerava uma compulsão. Tinha uma obsessão em deixar tudo organizado, tudo retinho, tudo virado, então eu gerava compulsão. E foi o diagnóstico do autismo que fez com que eu começasse a entender, não, peraí, agora eu preciso melhorar isso, eu preciso mudar isso, eu preciso me vencer nisso. E é onde eu estou buscando cada dia. E principalmente hoje, porque eu falo, eu não venho aqui para falar para o autista, porque o autista vive no mundo azul dele, e acabou. É o que você falou, eu crio o meu mundo. Eu criei o meu mundo é meu quarto. Ele é meu mundo. Se eu pudesse, ficaria lá 24 horas. No meu ar-condicionado, na minha TV, estudando gastronomia, cozinhando, desço na cozinha, cozinho, não sairia de casa. Mas eu preciso viver no mundo externo. Até porque eu sei que esse mundo foi feito para que a gente viva. Precisa da socialização, né? Precisa da socialização. Então, o que eu falo hoje? Para o autista, eu só tenho uma frase. Viva. Viva fora dessa caixinha, fora desse mundo. Conheça outros mundos. Tá, o seu mundo é azul, mas conheça o mundo Terra, conheça o mundo São Paulo, conheça outros mundos. Faz bem, tá tudo bem a gente conhecer outras coisas diferentes. Mas eu falo hoje mais para as pessoas que não conhecem o autismo, para que elas possam ajudar e não julgar tanto os pais que estão, porque os pais sofrem muito, a família sofre muito. Na verdade, eu acho que o que mais sofre são os pais, São os né? pais. Ontem eu tenho um sobrinho que é autista, né? Não posso falar qual que é o grau dele, mas não é um nível 1. Isso eu tenho certeza. E ontem minha irmã tava postando nos stories, ela mora na Praia Grande, então a aproximação é um pouco difícil, né? Mas postou nos stories a primeira vez ele nadando. Cara, isso foi uma super conquista pra família, né? Porque é muito difícil. É muito difícil, né? Ele é muito, muito hipersensível com qualquer situação. Cloro, Exato, exato. sal da mar. Exato, exato. Então é muito difícil. É Então, difícil. às vezes nós vemos mães, né, e pais é, enaltecendo pequenas conquistas que para pais e mães, né, que não têm uma criança com algum tipo de transtorno, é tão banal, tão simples e que não entende o quão aquilo é significativo para uma família que tem alguma criança com algum tipo de espectro ou transtorno, Sim. né? E que isso deve ser enaltecido, Sim. né? Eu acho que falta muito isso. Claro que hoje está muito mais na mídia a questão do autismo, nós temos aqui na região alguns políticos que levantaram essa bandeira, até mesmo dentro do Congresso e tudo mais, mas não é só o espectro autismo, tem vários transtornos Sim. que devem ser levantados, né, que eu acho que tem que ter mais essa visibilidade, essa visualização, para que fique mais na conscientização das pessoas. Né? E o entendimento e a inclusão dessas crianças, principalmente das crianças, né? Todo mundo tem casas, né? Que agora você falou da síndrome de Down, vamos pôr aí a casa da PAI, que antes era muito mais por síndrome de Down, hoje são várias situações. A PAI é uma instituição filantrópica que vive quase na berlinda, ninguém ajuda, ninguém vai para cima. Hoje a minha empresa é uma empresa parceira PAI, né? Nós damos uma contribuição mensal. Mas se toda empresa desse um pouquinho que fosse, da cidade de Poá mesmo, cara, poderia ajudar muito mais crianças e acaba não fazendo isso. Você entendeu? E nós vemos o quanto é importante para as famílias que necessitam. Por isso que quando me convidaram, inicialmente eu ia falar só sobre o autismo. E depois eu me tornei embaixador da inclusão social na cozinha, pela Ordem das Chefes Brasil. Mas inicialmente era só o autismo. Eu falei, gente, o autismo, tá bom, vamos incluir, mas o autista nem sempre ele vai querer ir para a cozinha, só se gerar um hiperfoco nele. Segundo, o autista, ele vai criar o mundo dele de adaptação. E ele tem seletividade paladar, Ele né? tem seletividade alimentar, eu tinha. Ele só vai querer comer aquilo, ele só vai querer cozinhar aquilo que ele vai Ele querer comer. gosta e assim por diante. E graças a Deus, eu
A minha seletividade, eu descobri que a minha seletividade alimentar ela é menor do que a minha vontade de cumprir ordens e regras. Então, eu cheguei na faculdade de gastronomia, primeiro dia disseram, vocês têm que experimentar tudo. Ordem, regra, adoro essa ordem, essa regra. Então, sou fissurado em livros de regra, por isso que eu acho que fui estudar direito, né? Nunca tinha pensado nisso, pensei agora aqui. Acho que eu fui estudar direito porque eu sou fissurado em livros de regras. Por isso que eu acho que eu me desanimei com o direito. Porque as regras não são cumpridas. Aqui tem muito jeitinho. Porque eu sou apaixonado pelo direito americano, mas lá a regra é cumprida. E aqui não. Aqui tudo é muito jeitinho. Então isso que me decepcionava. Sou fissurado em regras. Então, eu comecei a cozinhar e testar tudo. Testo até coisas assim absurdas. Eu testo. Mas tem criança que não vai. Então, era para incluir as pessoas, incluir, inclusive, esses pais. Por quê? Porque, por exemplo, uma criança com TOD, uma pessoa com TOD. Ah, mas é o tempo da adolescência. Não, quem tem TOD pode ter TOD pro resto da vida. E ele vai ter o transtorno obsessivo desafiador, aliás, o transtorno opositor desafiador. Ele vai desafiar o chefe, ele vai desafiar o... Precisa entender, precisa orientar ele. E ele vai estar sendo sempre demitido, às vezes ele não é excelente profissional. Isso acontece muito, tem muito, mas muitos chefes de cozinha com TOD a gente não sabe. As pessoas acham que é o orgulho dele. Não, ele só é um chefe de cozinha porque o TOD transformou ele nisso. Mas ele não aceita regras, ele não aceita as ordens dos outros, ele tem que mandar, tem que comandar, tem que se opor, ele tem que estar sempre criando algo contra a sociedade. Tem muito disso, porque o chefe de cozinha é um artista. Só explicando pro pessoal, o TOD é o transtorno opositor desafiador. Isso. Não sei se a palavra está certa, né? Os psicólogos me corrigem se eu falei errado, mas até onde eu sei, opositor desafiador, pelo menos é o que ele faz, né? Ele se opõe e ele desafia. Desafia a autoridade. Isso pode durar a vida inteira. É normal durar. Mas meu filho também tem isso. Durante a infância, adolescência, aquela fase da adolescência, é normal você ter. Como toque, é normal a gente ter quando a gente está apaixonado. Todo mundo vai ter toque. Quando você está apaixonado, você fica o dia inteiro pensando na mensagem que aquela pessoa vai enviar, naquilo. É transtorno obsessivo-compulsivo. E o lazarento e a lazarenta não manda mensagem quando nós quer, né? Aí fica aquela coisa do... Ele mandou em 10 minutos, eu vou esperar 20. E isso aumenta o seu toque. A ansiedade fica a milhão, né? Todo mundo tem toque nesse momento. Então, a gente tem que parar de dizer isso aqui. Mas então eu devo ser isso também, porque eu tenho isso. Tá, mas o que você tem isso é a vida inteira ou você tem temporário? Por quê? Porque o autista é a vida inteira. Aí as pessoas dizem assim, mas eu vou bater porque batendo resolve. No caso do autista, no caso de quem tem TOD, não vai resolver. Mas meu pai me bateu, meus tios me bateu, meu irmão me bateu, meus amigos me bateram e resolveu. Não resolveu. Eu só mascarei isso, mas não resolveu. Eu continuo sendo aquela mesma pessoa. Por quê? Porque eu sou autista. E, na verdade, te machucou mais ainda. Você mascara, te machuca mais ainda. Você vai crescendo, vai se afastando do convívio pessoal. E aí as pessoas vão falar, lá, parece um bicho do mato. Exatamente. Não conversa com ninguém, não conversa com a família, não tem amigo. Porque você quer evitar. Isso. Aí acontece o quê? A pessoa vai se excluindo, se excluindo, se excluindo. Acontece o quê? Suicídio. Suicídio. Por causa disso que o maior índice de suicídios é dentro do espectro autista. 10 vezes mais do que uma pessoa neurotípica. Se eu não estou enganado, mandar uma reportagem que faz tempo que eu li, a pessoa com TDAH é 90% mais propícia a ter vícios com drogas. Sim. Porque exatamente. ela busca a dopamina. Dopamina que ela não tem. Que ela não tem. Cria. Não cria dopamina. E a droga, ela te dá o quê? A dopamina. Agora eu pergunto pra você, se você não cria dopamina, como é que eu posso virar? O seu cérebro não cria. Como é que eu posso virar pra você e fazer igual, por exemplo? Às vezes a pessoa vira pra mim e fala assim, olha, cara, você tem que treinar, porque olha, treinar eu fico bem e tal. Mas o meu cérebro não cria o seu hormônio. Você fica bem, mas o meu cérebro não existe esse hormônio. Ele não cria, ou ele cria muito mais baixo. Ele não solta aquele pico. Eu preciso de alguma coisa. Como que eu vou conseguir? Então é onde as pessoas começam a xingar, reclamar, falar que você está usando como muleta, que você não... Só que ela não entende porque que nós estamos escassos de dopamina. Sim. E só fazemos aquilo que vai gerar dopamina para Só nós. que você busca uma eterna. Exato. E aquilo vai trazer mais dor do que a alegria, vamos dizer, que nós estamos buscando. Então, para nós, não me interessa. Eu sempre falo, você não vai à praia. Muito Eu também não vou à praia, eu não gosto. Mas vamos supor, uma pessoa que não vai à praia. Uma pessoa que ela, normalmente, para falar da dopamina, a pessoa que não vai à praia. O dia que ela vai à praia
porque alguém levou, seja pela primeira vez alguém, o que acontece com ela? Ela volta toda queimada. Porque ela não entende que o sol vai queimá-la. Por quê? Porque ela está sentindo tanta dopamina de estar ali no mar que ela não quer que aquele minuto se acabe. Assim é o autista quando cria alguma coisa, ou uma pessoa com TDAH, quando te cria alguma coisa que lhe deu dopamina, ele não quer mais sair daquilo. Então eu tenho um problema grave. Por exemplo, se eu vou na tua casa, eu tenho noção de que eu tenho que visitar você por uns 15 minutos. Se por um acaso você virar para mim e falar, fica mais um pouco, você causou um problema. Porque eu não vou sair de lá. Se aquilo me gerou dopamina, eu não vou sair de lá. Eu tenho amigos, muitos amigos que eu fico... Ou se você falou, vou ficar 15 minutos, tá ótimo. Sua cabeça mentalizou 15 minutos, é 15 minutos, eu vou ficar 15 por educação. E a pessoa fica mais um pouquinho, você ficou sem jeito de falar que queria ir embora e você acaba ficando. Por dependência emocional. E aí, por aquilo que você acaba ficando por questão de educação, aquilo começa a se tornar um martírio pra você. Mas, É onde eu vou pro celular. Cara, eu queria ir embora, mano. Exatamente. É onde eu vou pro celular. Como que eu vou falar pra poder ir embora? Eu também faço isso, eu vou pro celular. Eu queria ir embora, cara, mas como que eu vou falar pra ir embora? Fica chato pra... Mas eu quero ir embora. Não, agora eu viro e falo. Antigamente eu não falava, mas agora eu viro e falo. Eu tenho um lugar, por exemplo, que eu amo ir. Eu tenho um amigo chamado Jonas, desde pequenininho, ele é meu grande amigo, se tornou meu melhor amigo. E todo sábado eu comecei a ir na casa dele. E era engraçado que eu tinha mais... Ele sempre foi meu amigo, mas sabe aquele amigo que você convive a vida inteira, mas você não dá crédito pra ele como melhor amigo? Porque você briga tanto com ele, você discute tanto com ele, porque ele é teu irmão, que você acaba achando que ele não é teu amigo, assim, forte. Mas ele se tornou, ao longo da vida, eu consegui perceber o quanto eu era encantado, amava esse menino. E ele começou a namorar uma moça chamada Areli, casou com ela, fui padrinho dos dois. Mas eles começaram de sábado, eles gostam muito de ficar em casa. E eles começaram a me chamar pra... O que você tá fazendo? Vem aqui em casa. Ou eu mandava mensagem, e aí, o que vocês estão fazendo? Vem aqui em casa. E a gente ficava lá. Então eu chegava lá meio-dia, a gente almoçava, depois ficava lá até 10, 11 horas da noite. Isso gerou tanta dopamina em mim, tanta rotina em mim, que hoje, se eu trabalho de sábado e não posso ir lá, eu fico chateado, eu fico triste. Esse sábado ele viajou, pra mim foi um martírio, porque eu não vi eles. Você entendeu? Então, ele virou uma rotina e ele gerou uma... E eles fica mais um pouquinho. Eu falo, não fala isso. A hora que eu vou falar, vou embora, deixa eu ir embora. Às vezes eles estão caindo de sono, mas eles seguram. Eles brincam que eles me adotaram, mas é até coisa. Um beijo, Joninhas e Areli, obrigado pelo que vocês são pra mim. E é isso. Eu tenho outros, né? O Leonan, o Alan, outros amigos, o Eliseu, outros amigos que também eu gero isso. Mas igual o Jonias Areli não tem. Eles criaram uma rotina. Eu falei pra eles, agora vocês vão ter que ter filho, vão ter que ter um quartinho pra mim, porque eu vou ter que ficar aqui, porque não... Aí eu até brinco, né? O pessoal fala, quem que vai cuidar de você quando você for velho? Seu pai vai morrer e aí você vai ficar velho? Fala, ó, o Jonias Areli vão cuidar de mim. Falando um pouco do projeto, né, Autista na Cozinha, qual que são os maiores, que na verdade não é só de autista, mas a inclusão, né, de vários transtornos, né? Qual que são a maior dificuldade, no seu ponto de vista? Dentro da cozinha? Isso. É que as pessoas... o que acontece? Nós fomos criados para não errar. A nossa escola cria a gente assim. Tanto que eu dou aula até hoje. Uma vez por semana eu dou aula numa escola, chama MZ School. E eu dou aula hoje de psicologia e direito lá. E eu não dou provas. Eu dou atividades diárias para os meus alunos, mas eu não dou provas. Por quê? Porque a prova, ela é um erro na sociedade. Se você tira 10, 9 e o outro tirou 10, ele é melhor do que você. Quando não existe isso. Existem múltiplas inteligências. Às vezes, naquele conteúdo ele é melhor, mas no outro não. Mas você se sente como ele sendo melhor. Tinha aquela coisa do melhor aluno da sala, né? O premiado, o aluno que sempre se destaca, o bonzinho, né? O que o professor adora. Bom. Fazendo um parêntese nisso, né? É até interessante, né? Por conta do meu transtorno, né? Eu nunca fui um menino muito centrado em estudo, né? Minha mente viajava muito na escola, né? Eu lembro até de uma. Não lembro qual que é o nome da professora, mas eu até lembro uma situação. Foi muito engraçada, no fundo da sala, brincando, zoando.
Tô passando uma matéria de matemática lá, uma equação. Tô zoando e tal. A professora falou assim: Lucas, vem cá, responde pra mim. Aí eu peguei, olhei no quadro assim, peguei. Ela olhou assim: tá certo. Aí eu voltei pra poder fazer minha bagunça, né? Mas eu sempre fui um aluno mediano, né? Ali entre 6 a 7. Nunca fui. É, aluno mediano. Mas vamos pra assim, os nerdzinhos da sala, né? Que tirou 9, 10 e tal. E colocar na estatura, né? Claro que de sucesso. Né? Hoje Não é nada. não iguala, né? Aonde eu cheguei, né? Cada um, claro que cada um tem a sua situação e tudo mais. Mas é igual você falou, cada um tem Mas era o que você ouvia do teu pai? Estuda para ser alguém. Quando a Exato. maioria dos empresários que você vê de sucesso, nem às vezes é analfabeto, às vezes não tem tanto estudo, né? Mas, Existem sim, bons. claro, o estudo, ele é É importantíssimo. fundamental. 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 Se Você você não entendeu? estuda, você vai ter que pagar para alguém fazer para você. Ponto. Tem que ter base. Hoje eu estudo, né? Claro, não sou formado em uma faculdade, faço bastante cursos, busco conhecimento por mim só, porque eu sei que tem situações que tem que ser realizado. Então, quando eu não sei aonde eu tenho que fazer situações dentro da empresa, o que eu faço? Contrato consultoria, tenho profissionais, muito bons profissionais dentro da empresa, que sabem onde chegar e tudo mais. Mas é aquelas situações. Também tem a questão de soft skill e hard Sim. skill, né? Então, são elementos também, qualidades que as pessoas têm também dentro de você, igual você falou, né? Às vezes não é bom numa situação, mas é bom na outra. Então, Excelente. exato. Então, às vezes eu não poderia ser muito bom na teoria, mas era muito bom na comunicação, e a comunicação me abriu Para portas vendas. para E vai ter vendas. alguém que, na teoria, vai criar E- e- o seu plano de negócios, por exemplo. Exato, Então, o que exato. acontece? As pessoas, a nossa educação, ela foi criada para que você se torne bom em tudo. E não existe. Não existe isso. O que existe é que você vai ter pequenas coisas que você vai conhecer. Então, dentro de uma cozinha profissional, é importante que o autista, uma pessoa que tenha TDAH ou que esteja dentro da inclusão, que ela seja centralizada naquilo que ela vai fazer. Que dê para ela as ordens, as regras e que ela possa fazer aquilo que foi determinado. Quando ela tem que sair daquilo, tem que ter paciência, tem que ter calma, porque se você for cobrar demais dele, você está cobrando por algo que não foi ensinado. Nós falamos na educação, não foi dado pré-requisito, ele não cria esse pré-requisito. Ah, mas você tem que ter uma coisa que cobrava-se muito alguns anos atrás, né, que você tinha que ter aquele impulso inicial, né, do funcionário. O funcionário tem que ir a mais além, né, proatividade, tá? Só que a pessoa que está dentro da inclusão, às vezes ela não vai ter essa proatividade. Então você precisa ajudá-la, você precisa suporte, precisa não só ajudá-la como suporte, mas suportá-la também. Então precisa fazer esse trabalho. Como você disse, eu nunca me esqueço de escola da questão do delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu estava lá, a professora ensinando delta igual a b ao quadrado menos 4. Quando ela falou b ao quadrado, eu não perdi, mas eu já esqueci do quadrado. O resto já não existia para mim. Eu já começava b de bola. Eu não vejo a hora de chegar em casa para pegar uma bola, para ficar girando a bola. Mas a bola do meu pogobol furou e agora eu preciso comprar uma bola nova. Então a cabeça do TDAH é assim. E o autismo já é uma centraliza, foca. Então fica ali aquela coisa, uma briga do deusinho com o diabinho aqui o tempo inteiro e blá, 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 blá. E você naquela confusão. Então, dentro da cozinha, o que eu digo hoje são os maiores desafios é esse. Porque as empresas não estão preparadas. Mas elas não estão preparadas para ninguém. Quanto mais a inclusão. Então a gente tenta lutar para ajudar, ensinar. Cara, é muito isso mesmo que você falou, cara. A questão da bola, né? É, são pequenas palavras que sua cabeça vai lá e aí você esqueceu tudo que a professora falou, você já somente já tá viajando lá. Chega em casa, a bola vai estar lá, aí eu vou chutar a bola, mas a bola furou. O que que eu vou fazer pra poder remendar a bola e não sei o quê? E aí você bateu o sinal, mas já acabou a aula? A professora explicou que eu não lembro mais. Eu demorei hoje 25 minutos só para entrar dentro do carro, pra você ter uma ideia. Porque eu fui lá e disse, preciso levar a doma. Então agora eu já estou aprendendo. Levo a doma, ponho dentro do carro. Aí faltou o chapéu, aí eu volto para pegar o chapéu.
Aí faltou, aí eu percebi que a roupa de baixo que eu tinha colocado estava me incomodando. Aí eu vou ter que trocar de roupa. Quando eu fui trocar de roupa, aonde eu enfiei o meu celular? Eu já não achava mais o celular. Porque eu tava com ele na roupa, troquei de roupa, enfim. Aí, tá bom, peguei o celular, levei pra dentro do carro. Agora falta o óculos. Aonde tá o óculos? Aí começo a correr a casa inteira pra procurar. Então meu pai vai me ajudando, né? Meu pai vai afastando as coisas que me machucam, porque eu trombo em tudo. Ou vai pegando as coisas. Aí E quando você tá procurando o celular tá na sua mão? tá, e vira e mexe. Aí a hora que eu tava vindo no caminho aqui, eu ando com uma correntinha do autismo aqui. Falei, cadê a correntinha do autismo? Tô indo num podcast, cadê a correntinha do autismo? Mas eu já vim, e vindo pro podcast, eu já vim aqui dizendo o seguinte, pensando, nossa, eu preciso ir, e olha, eu tenho um programa de televisão, mas eu não quero mais ir na televisão. Então, como eu não quero mais ir na televisão, aí o que acontece? Podcast eu gosto, mas a televisão eu não gosto. Aí eu já venho pensando nesse caminho. E o caminho inteiro eu venho nisso, focado. Então não existe, é uma briga. Constante. Uma briga constante. Aí, como lidar com essa pessoa dentro da cozinha? É o que a gente vem fazendo no projeto Um Autista na Cozinha. Ensinando as pessoas, primeiro, mostrando, um autista pode estar dentro da cozinha. Pais, parem de proteger os seus filhos de se machucar. Eles vão se machucar e é importante que eles se machuquem. Para isso gerar uma rotina. Claro que não machucar forte, mas assim, é importante cortezinhos, queimaduras, né? Eu sempre falo, vaca não dá leite, precisa ir lá tirar. Então, deixa é importante. Nós sabemos que os pais eles querem ser super protetores, mas protetores demais também é ruim para eles. Hoje em dia tem um monte de mãe aí que fica brigando na internet, postando na internet. Também não é legal. Por quê? Você briga, é isso que eu falo para as pessoas. Você briga na internet por causa do autismo. Ah, porque meu filho é autista e não está sendo respeitado. Tá. Chega, chama o gerente, chama a pessoa responsável e resolve. Quando você briga e você expõe a outra pessoa, aquela pessoa pega raiva não de você, ela pega raiva do autista. Toda vez que ela descobrir que alguém é autista, ela vai maltratar aquela pessoa. Ou seja, eu vou sofrer porque você brigou na rua, na internet. Então quando as mães começam a brigar na internet, eu já entro em paura. Eu pulo qualquer vídeo, eu paro de seguir pessoa que fica brigando, porque eu já não gosto de briga. Não gosto de discussão. Me incomoda, me machuca. Eu quero acabar com aquilo mais rápido. Aí a pessoa fica fazendo, então, gente, não. Vamos conquistar as pessoas no amor. É no amor. Nós não precisamos levantar a espada. Porque a espada corta dos dois lados. Se eu pegar ela pela bainha, eu posso até machucar as pessoas. Mas acaba se machucando também. Mas se eu pegar ela pelo cabo, eu me machuco. Então, pelo cabo, não pela ponta, eu me machuco. Então eu sempre falo, vamos no amor. Ninguém conquista, né? Você puxa uma mosca, você puxa ela com o quê? Com vinagre? Não é, é com açúcar. Você pega o açúcar, você joga lá, a mosca vem. É o mel, é o doce. Então, eu acho que dá pra gente mudar o mundo e esse é o meu maior sonho. Bacana. Chefe Clau, passa seu Instagram pro pessoal. Chefe. O chefe de cozinha é mudo, ele não é chefe normal. O chefe normal é chefe, né? O chefe de cozinha é mudo, chefe. Chefe Clau Arruda com 2 R's. Arruda é aquela planta que a gente bate aqui. Então, chefe Clau Arruda, Um Autista na Cozinha. Eu tenho Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube. Os outros eu quase não mexo, mas eu fico ali de vez em quando posto. Não sei quantos seguidores eu tenho, porque isso eu não ligo para seguidores. Tá aumentando o meu número de seguidores, mas eu não ligo. Eu gosto, sim, de ter visualizações. Gosto de vídeos que tem 1 milhão, 1 milhão e meio de visualização, que eu sei que eu tô chegando na onde eu quero, mas não ligo para seguidores. Gosto, amo que eles me sigam, fico muito feliz com eles, mas se também me deixar de seguir, eu respeito a opinião deles e acabou. Cada um no seu quadrado, Nunca né? vou comprar seguidor e nunca vou fazer propaganda. Ah, porque não pode, né, Clau? Mas o pessoal faz. Faz. Mas só pra dar um dado, Chef Clau tem 22 mil seguidores. 22 mil, olha, já tá aumentando, cada dia mais. Cada dia mais. Há pouco tempo eu comecei e não tinha nada. Eu tinha uns vídeos que eu fazia no início, quando eu comecei o projeto, tinha 7 visualizações, 6 visualizações. Agora tem vídeo de 1 milhão e meio de visualizações. Então eu falo, é Deus. Só pode ser Deus. Mas não é só Deus. Deus é tudo, mas minha família e meus amigos e as pessoas, as parceiras, a Ibirá, agora vocês também, as pessoas, o TopoCast, as pessoas que me ajudam, que estão me apoiando, que fazem de mim o que eu sou. Sem vocês eu não seria o que eu sou, sem vocês eu seria ali um bicho do mato dentro de um quarto, porque eu não teria motivo para sair do quarto. O quarto é o meu mundo, eu gostaria de ficar lá. Então vocês são o meu motivo de sair todo dia. Vocês, meus seguidores também.
Muito obrigado, chefe. Pessoal, nós temos muito assunto, né, chefe? Se ficasse aqui, eu queria ficar aqui pelo as horas do decorrer, mas infelizmente para não ficar tão longo, mas podemos marcar um outro bate-papo para falar mais assuntos. E vamos chegando ao fim de mais um episódio do TopoCast, galera. E aí, como de costume, eu vou falar a mesma frase do começo. Dá aquele seu joinha, o seu curtir, o seu comentário e compartilha com o seu pai, amigo, periquito, papagaio, cachorro, a família toda, para que esse conteúdo seja distribuído para mais pessoas e que possa engajar o nosso projeto aí de trazer entrevistas como essa que são tão bacanas e motivadoras para nós. Pessoal, ficamos por aí. Boa noite, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.